Sejam bem-vindos a mais um Porque Eu Faço O Que Eu Faço, novamente no nosso estúdio aqui em Gravataí. Hoje com um convidado mais que especial, o Rafael Rios, né? Lutador profissional, atleta profissional de Muay Thai. Hoje, um grande prazer aqui, né? Tá apresentando o nosso primeiro patrocinador. Vou colar o adesivo dele aqui no nosso painel, né? Catara Pinturas, né? Ajudou a gente a fazer todo o ajuste aqui dentro do nosso estúdio, ajudou com as tintas, cedeu as tintas pra gente, ajudou a gente no painel e hoje tá com a gente como patrocinador, é um grande prazer. Nos sigam nas redes sociais, né? O pessoal que tá seguindo nas redes sociais, a gente agradece. Se inscreva no canal do YouTube e sem mais a gente vai ao trabalho. Vai lá, André. Bom dia, pessoal. Bom dia aos nossos seguidores, às nossas seguidoras. Hoje, então, é um dia muito importante. A gente vai estar com o Rafael Rios, é um atleta aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Gravataí, que muito nos honra estar aqui. Obrigado, Rafa, por ter aberto a tua agenda. Eu sei que tu tem uma rotina pesada de treinamentos, compromissos, né? Eu que agradeço. E eu acredito que no final aí todo mundo vai ficar super satisfeito aí com o programa de hoje. Então eu faço a pergunta inicial do programa, que é: por que tu faz o que faz, Rafa? Como é que chegou as lutas na tua vida? Queria que tu dividisse isso aí um pouco com o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo a gente aí. Cara, a luta, ela sempre teve presente na minha vida, assim, sempre assisti com meu pai, por exemplo. Meu pai, ele sempre foi um cara que nos mostrou a luta, né? Nunca mostrou pra gente como se fosse algo ruim, e sim como se fosse algo bom, porque era um esporte. E aí, na época que eu comecei a fazer ali com 11 anos mais ou menos, eu entrei pra emagrecer. Eu era bem gordinho, bem baixinho quando eu comecei a praticar, né? E até então era só por isso. A minha ideia inicial pra se ter de profissão era ser biólogo, pra te ter uma noção. Olha só. Nada a ver uma coisa com a outra, mas era pra ser biólogo. E aí comecei a fazer, né? Comecei a praticar. E eu sempre tive na minha cabeça, desde pequeno, que eu não conseguiria ter uma profissão comum, digamos assim. Certo. Eu não conseguiria, por exemplo, ficar atrás de um computador, ficar numa mesa com um monte de papel, coisa assim. Sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu comecei a treinar, e aí eu comecei a me interessar. Pô, mas isso aqui é muito legal. Eu gosto muito de estar aqui. E fui seguindo. Depois de uns 3 anos, ali com uns 14 anos, eu fiz a minha primeira luta. Aí, depois que eu fiz a minha primeira luta, eu tenho que fazer isso aqui. Essa aqui é o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei, falei pro meu pai, eu quero seguir. Quero ver até como é que vai ser pra seguir, pra ser lutador mesmo. E aí meu pai, então tá. Só que eu quero que tu te dedique. Pronto. Ali deu o start. Ali eu comecei a treinar com o Gilmar e com o Márcio na Hitman. Foram eles assim que, ali me mostraram que essa arte marcial é tri, eu gosto, é bonita de sim, é muito legal de se fazer, né? E o Gilmar lutava bastante naquela época, o Márcio também, que era, como eu era menor, ele era meu primo mais velho, ele, pra mim, era, cara, sabe aquele negócio do menorzinho vendo o mais velho com o olhinho brilhando, sabe? E aí eu, pô, vou fazer isso aí. E aí foi. Essa academia aí do Gilmar e Márcio, né? Isso. Um abraço pro professor Márcio e o professor abração. Gilmar. Um abração pros meninos. Onde é que fica isso? E como é que tu chegou lá? Tá, são teus primos e tal, mas como é que tu chegou lá? Na época a gente se treinava ali na Alexandrino, na Mora do Vale 1 ali, né? Eles tinham uma academia, eu acho que hoje é uma 1,99 ali agora até. Mas era uma academia que ficava ali em cima. Ali a gente começou. Depois de uns tempos a gente foi mudando o local ali, mas sempre fui seguindo eles pra onde eles foram, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu treinei uns 4 anos com eles ali. E aí eu fiz a minha terceira luta. Fiz 3 lutas com eles. E aí acabei saindo da Hitman ali, mas não por nenhuma treta, alguma coisa assim, só porque eu queria abrir novas portas, sabe? Eu ver outros horizontes. E aí eu acabei mudando pra uma academia ali em Cachoeirinha, que era a antiga Shogun, hoje não existe mais. Mas aí eu mudei pra lá. Fiquei 6 meses pagando, normal, como se fosse um aluno mensalista. E eu fiz a minha primeira luta por eles. Aí eles... essa luta eu acabei perdendo, né? Que foi a minha 4ª luta. Não vou mentir, foi uma das maiores surras que eu tomei na minha vida. Mas serviu muito de aprendizado. Mas por que que eu tomei essa surra? Porque eu não treinei, tá?
Foi erro totalmente meu. Eu treinava 3 vezes por semana, 1 hora, e às vezes eu não ia treinar. Poxa vida. Então, tipo assim, ó, pô, se eu não treinar, eu vou tomar um laço. Então eu tenho que treinar. E aí, mas daí, depois que eu saí dessa luta, porque o primeiro round foi bem parelho com o meu adversário. Bem parelho. Só que no segundo eu morri no gás. Já não tinha mais fôlego pra continuar. E aí foi onde ele conseguiu aplicar o nocaute. Daí tá, saí da luta, bem cabisbaixo, já pensando em parar, assim, eu acho que, sei lá. Aí o dono da academia ali, que era o dono da academia, ele veio falar comigo. Ele, eu gostei da tua luta e eu quero que tu seja atleta da academia. Aí eu não paguei, parei de pagar a academia e virei atleta deles, né? E aí foi onde eu conheci agora, que é o cara que eu tô junto, o Márcio Miranda. Que daí? Márcio Miranda. Márcio Miranda. Márcio Miranda que também foi professor do Gilmar. Olha E só. aí ele virou meu professor, e aí foi onde eu comecei a treinar com ele. A gente se conheceu ele na Shogun, porque esse evento que eu lutei, que eu virei atleta, era o X-Fest, que é do Márcio Miranda. Olha Entendeu? só, interessante. Então, ali, a partir dali, a gente começou a treinar junto e daí eu dei sabe aquele startzinho de novo, aquele Certo. boom? Aí Aham. foi. Tem alguém acreditando em mim. Exato. E aí comecei a treinar. E comecei a treinar todo dia, entendeu? Tanto com o Márcio quanto com outro professor que tinha de Muay Thai lá, que era o Jader. E aí fiz a minha 5ª luta em Novo Hamburgo. Aí nessa 5ª luta, no segundo round, o guri não quis mais continuar. Ele parou a luta. O juiz abriu contagem, que seria o knockdown. E aí ele sinalizou pro juiz que ele não queria mais continuar. E aí, pô, eu saí de um nocaute pra nocautear alguém Sim. pô, um baita num pulo. Ô, Rafa, me diz uma coisa. E por que Muay Thai, cara? Por que a escolha do Muay Thai e não uma outra arte? Simplesmente porque, o professor Márcio, tu iniciou com o Márcio já no Muay Thai, tu teve algum acesso a alguma outra arte? Ou tu te apaixonou ali? Diz, não, é aqui a minha praia. Cara, assim, ó, eu digo que quando eu era bem menorzinho ali, antes de eu começar o Muay Thai ali com 11, eu via muito o Karatê, né? Aham. Porque eu assistia uma sériezinha que tinha o Karatê como luta principal. Certo. E aí, mas nunca fui atrás. Não acabei nunca indo atrás. E aí o Márcio fazia o Muay Thai já há um tempo. Certo. E aí ele nos convidou pra ir lá pra fazer um treino, pra ver se a gente gostava, coisa assim. E aí eu gostei mais, entendeu? Eu acho o Muay Thai até mais agressivo, né? Que é o estilo que eu gosto. Eu gosto de jogar mais agressivo pra cima dos meus adversários, Certo. entendeu? Então ali foi mais ou menos assim que eu achei o Muay Thai em si. E aí a partir dali segui. Porque, tipo assim, ó, claro, tu entra quando tu é menor, tu entra naquele negócio assim, vou lutar, não sei o quê, mas tu não sabe toda a história da tua arte marcial ainda. Exato. Então, quando eu comecei a entender a história, a ver toda aquela a mística, né, por trás, aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Pra mim, o Muay Thai, ele é um dos esportes mais bonitos que existe no mundo. Porque é um esporte que, por exemplo, não é a mesma coisa da cultura do MMA. O MMA é os caras se provocando o tempo todo, é aquela coisa assim, no Muay Thai, antes de tu subir no ringue, às vezes tu fica sentado do lado do teu adversário, e vocês são pessoas, vocês são 2 atletas que vão subir ali pra se enfrentar, e deu. Esporte. Vocês não se odeiam, entendeu? Esporte. É esporte. Sensacional. O MMA tem aquela questão midiática. Né? Exatamente. Total midiática. Muito midiático. Que é legal também, né? Que é legal de ver, mas, né? Pô, é complicado. Ô, tu tá ali e vocês trocando provocação, Hein, Rafa, eu tava estudando sobre Muay Thai pra gente bater esse papo e eu tava vendo ali a questão é uma luta milenar, né? É uma luta milenar, enfim. E ela é conhecida como as 8 armas, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho pro nosso seguidor que não é da área desse esporte, o que é as 8 armas? Tá, vamos lá. Seria os 2 punhos, os 2 cotovelos, os 2 joelhos e as 2 canelas, tá? Tudo isso tu usa como arma contra teu adversário. Então eu posso aplicar uma cotovelada, uma joelhada, tudo isso eu posso aplicar. É por isso que é conhecido como a arte das 8 armas. A única coisa que não vale hoje em dia é cabeçada, entendeu? Mas o resto pode fazer que é permitido. Claro, tudo isso de dentro do controle que existe das regras, né? Tu não pode, por exemplo, aplicar qualquer golpe na nuca da pessoa, entendeu? Aí tu pode deixar uma pessoa com um problema muito grande.
Assim como a gente já tem vários casos de que aconteceu isso e a pessoa ficou com problema, né? Por isso que hoje não é mais permitido e tem todas as regras por trás ali pra ajudar a prevenir a saúde do atleta, entendeu? Porque quem faz o show ali, quem faz o esporte continuar crescendo é o atleta. O atleta. Então, tu tem que prevenir a saúde dele, entendeu? Legal. Ô, Rafa, e me diz uma coisa, tu como um atleta profissional, eu não quero passar essa arma pro teu adversário, tá? Mas dessas 8 armas, quais as tuas potencialidades, assim, e os itens, assim, que tu precisa, assim, tipo, pô, eu preciso trabalhar mais isso aqui dentro das 8 armas, assim. Cara, eu acho que acho que o meu forte mesmo é o chute. Eu tenho realmente isso todo mundo fala. É uma coisa que o meu chute ele é muito pesado, tá? Acho que as minhas pernas são muito fortes. E eu acho que eu trabalhar mais assim, não que seja uma coisa que eu não trabalhe, né? Mas eu acho que o cotovelo, pode ser o cotovelo, assim. Aplicar as cotoveladas, porque, tipo assim, não todo golpe tu não vai jogar de qualquer jeito, né? E o cotovelo tu tem que estar muito próximo pra jogar, entendeu? Então, se tu não souber achar a distância do cara, saber achar o ângulo certo pra bater, tu vai bater às vezes no vazio, ou vai errar, e ele vai te dar um contragolpe, entendeu? Entendi. Então eu fico ainda mais, eu uso mais as mãos do que os cotovelos em si. Eu uso o cotovelo mais como aquela cereja do bolo. Ah, entendi. Olha só. Legal. Cara, a gente tá indo pra esse caminho da luta ali e tal, mas eu queria puxar um pouquinho pra nossa área, né? Que era da educação, que, enfim. Na educação, a gente vê sempre no esporte, no esporte de alto nível, né? Então, por exemplo, o futebol, que a gente trouxe o Barão aqui pra ter uma entrevista, e ele falou bastante sobre o piá que não tá na escola já nem farda, né? Como é assim no esporte de Muay Thai, assim, pra vocês? Né, pro atleta, tu fala ali que desde piazinho tu já tava dentro do esporte, assim, Sim. né? E como é que o esporte dialoga, assim, com a educação, né? Dentro da escola. Eu sei que hoje, a André falou, né? Por que o Muay Thai pra ti? Porque na época que tu te apaixonou pelo Muay Thai, não era o que é o Muay Thai hoje. O Muay Thai hoje, ele virou status, né? Porque Sim. o pessoal gosta, né? Eu vejo um monte de gente postando, né? Agora eu vou pro Muay Thai e tal. Aham. Hoje é fácil tu gostar do Muay Thai, porque Sim. tá na mídia, tá o tempo todo. Ele tá crescendo muito, né? Cresceu bastante. Mas assim, como é que dialoga isso com a educação? Assim, tu consegue ter uma coisa para nos dizer assim, né? Claro, dentro da tua possibilidade de enxergar Que os tu alunos aprende que na estão lá aula de dentro. luta com a Isso, escola, o assim. que me ajudaria, assim, qual é a relação, qual é como dialoga, assim, né? Por exemplo, né, a gente estava conversando há pouco ali sobre tu ter o teu mestre ter aquela autoridade máxima sobre ti. E hoje, cada vez mais, né? A gente tá dentro da escola, dentro da sala de aula, cada vez mais o professor tem menos autoridade dentro de Sim. sala de aula. Como que tu vê que isso dialoga também, assim, Assim, ó. ao teu ver? Vamos falar principalmente da parte com as crianças, né? Eu comecei dando aula para as crianças, tá? Eu comecei dando aula ali com 17 anos. Com 17 anos eu já tava com o meu grau de instrutor, tá? E eu comecei a abrir a turma de kids. Eles aprendem principalmente questão de hierarquia, tá? Perfeito. Porque assim, ó, tem o professor e o professor é a autoridade máxima ali dentro, entendeu? Seja de luta ou na escola, entendeu? Claro, é a autoridade máxima desde que não exceda os limites que tem, entendeu? Mas ele tem que aprender a respeitar ali o professor que tá ali no momento. Pô, é o cara que tá trabalhando, né? Tá buscando seu sustento. A maioria tem muita gente que vive de aula, eu sou uma dessas pessoas, né? Então, eles aprendem muito a respeitar isso, sabe? Mas eu acho que o respeito ele vem também com um pouco de admiração. Eles têm que conhecer o professor, entendeu? Não é simplesmente eu chegar ali dar aula, passar alguns golpes ali e sair, entendeu? Eu tenho que conhecer meu aluno, eu tenho que saber como eu trato meu aluno, entendeu? Porque o jeito que eu trato o André, de repente não é o jeito que eu trato tu, entendeu? É diferente. Liderança, hein, Alisson? Sim. É diferente, eu tenho que saber como é que vocês são. E Talvez como o tu gosta de André... se tratar, né? Exatamente, talvez o André ele é mais introspectivo. Tu já é aquele cara mais acelerado. Com ele eu tenho que fazer um negócio mais acelerado. Contigo não, eu tenho que fazer um negócio mais calmo pra tu se acalmar. Então vai indo mais disso, sabe? Aprendem a superar desafio,
tá? A gente sabe que, por exemplo, na escola, a gente é muito cobrado, às vezes, tiramos uma nota ruim. Cara, te esforça mais. Na luta é assim também. Não consigo fazer tal técnica. Te esforça mais. Treina mais aquilo ali. Estuda mais aquilo ali, entendeu? Isso tudo fica linkado. Fica no subconsciente, entendeu? E aí eles aprendem isso. E eles aprendem a ver também o professor ali, por exemplo, eu que sou um cara que estou competindo direto. Toda hora baixando peso, né? Porque o peso ele vai e volta. Mas, tipo, eles aprendem aquela disciplina de se manter, de conseguir os desafios, por mais grandes que eles forem, entendeu? Eles vão aprender isso. Então eu acho que, mas principalmente essa questão de hierarquia e disciplina é o que eles aprendem tanto para ali na hora da aula da luta, quanto na escola, quanto na vida, entendeu? Eles começam a enxergar o mundo mais dessa forma. Não só as crianças, mas também adulto, mas falando mais de criança porque fica Formação. mais... exatamente. Moldando. Então, tipo, a criança que tá na luta é diferente da criança que não tá, entendeu? Ali na hora, por exemplo, eles não mexem no celular, mas de jeito nenhum. Eu não deixo eu pegar, mas nem por um momento. Eu cheguei, se eu vejo que eles estão com o celular, eu mando eles guardar na hora, entendeu? Guarda, socializa, conversa, entendeu? Muitos não fazem isso. E muitas vezes os pais não fazem isso aí com eles, entendeu? Então chega ali na hora, pô, é um cara diferente falando comigo. Muitas crianças já saíram da minha aula porque eu não dava essa liberdade pra eles. Deles, entendeu? Eles queriam fazer o que eles queriam. E eles têm que entender que... Existem as regras da exatamente, casa. ali tu faz o que é proposto aqui. Que foi acordado. Exatamente, entendeu? E tu vê que, aí, pegando esse gancho aí, né? Porque pra mim foi assim, tu vê que a tua idade, que tu é bem jovem, que isso também te ajuda nisso, nesse trato com os mais jovens, assim, que eles respeitam mais porque estão acostumados naquela coisa de sempre o mais velho dando as ordens, digamos assim, e quando que nem tu falou, tu vai no nível que eles estão, mais rápido, mais devagar Sim. e tal. Tu vê que a tua idade também ajuda nesse diálogo com eles. Eu acho que ajuda, principalmente pelo sentido de eu peguei a transição de tecnologia e não ter tecnologia, então, porque eu nasci em 2003, tá? Então, eu ainda, quando eu era piá, brinquei na rua, fiz um monte de coisa, joguei muito videogame, mexi no celular, mas eu peguei essas duas partes, entendeu? Então, eu entendo uma e a outra. Então, eu acho que esse tato que eu tenho com eles, eu acho que faz eles entender também, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido, pela minha idade. O ruim só é quando eu sou muito mais novo e vem alguém muito mais velho, que às vezes fica meio receoso. Mas, tipo, pô, eu treino desde os 11 anos de idade, entendeu? Pô, eu vou ter 12 anos de arte marcial nas costas agora, final do ano. Então, Tem propriedade, né? exato, depois que eles entendem isso, depois que eles veem que tu, pô, já tem um tempão, eles passam a ficar mais de boa. Perfeito. Legal. Seguindo, então, indo adiante, Rafa, a gente vai falar sobre a questão da cultura, tá? Da luta. Eu quero que tu entre um pouquinho nisso aí, porque tu teve a oportunidade de ir no berço da luta, né? Então a gente fala, Venezuela, beisebol, Brasil, Copa do Mundo, país do futebol. Cara, e o que é lutar na Tailândia? Onde as coisas respiram, as pessoas vivem o Muay Thai. Vamos dividir com o nosso pessoal o que é essa cultura aí. Não, cara, é totalmente diferente da nossa. Totalmente. O que aqui não é valorizado, lá eles te endeusam. É outra pegada. Eu fiquei bem nervoso na primeira vez que eu fui. Pô, eu tinha 19 anos na primeira vez que eu fui. Olha só. Eu era da delegação, eu era mais novo. E aí, eu vou lutar com um cara de outro país. Em outro país. Imagina que o cara é o Rambo, né? Não, aonde é o país do esporte. Exatamente. Eu vou pegar um tailandês, eu tô vendo já. Né? Mas vamos lá, né? Tô aqui, vamos lá. E emocional, Rafa. O emocional pegou, até porque naquela época eu não tinha uma maturidade emocional que eu tenho hoje. Sim. Entendeu? Hoje em dia eu fico nervoso, mas não tanto como eu ficava antes. Eu acho que hoje eu já acostumei mais com aquele negócio todo. E aí, dessa primeira vez que eu fui, o primeiro cara que eu enfrentei era de Taiwan. Peguei um cara de Taiwan. E vamos lá. Aí subi no ringue com ele, foi indo, ganhei a primeira luta.
Segunda luta no outro dia, tá? Lá tu luta dias consecutivos, tá? Tu luta hoje, ganhou, luta amanhã, ganhou, luta amanhã de novo. Olha Tá? Consecutivo. E tu tem que bater o peso nos 3 dias. Não é um dia tu bate o peso e depois tu recupera tudo. Não, é bate o peso aqui, bate o peso aqui, bate o peso aqui. Sempre assim. E pesa de manhã e luta de noite. Bah. É complicado. Então... É igual Karate Kid mesmo, achei que era só... Não, é Só. assim mesmo. Porque, de repente, ser aqui, né, Rafa? A Sim. luta, por exemplo, pesou na sexta, na quinta, sei lá. É, A luta aqui no tu dom- pesa na sexta e luta no sábado, É, né? mas daí- Tu tem um dia pra recuperar. Exato, tu consegue ganhar peso, né? Claro, eu de um dia pro outro já recuperei 8 quilos. Poxa vida, imagina. 8 quilos. 8 quilos. É. É peso. E aí lá no E mesmo lá não dia. dá, tu, não tem tu como. pesa, beleza. Toma a tua água ali, te reidrata. Se tu desidratou, né? E recupera um pouquinho do peso só, 1 quilo acima, talvez, 1,5 kg, pouquinha coisa. E aí luto. E aí tá, primeira luta Taiwan, segunda luta peguei um cara do Vietnã. Olha aí. Daí esse segundo me assustou um pouco. Porque eu olhei ele era bem mais entroncado que eu. Porque eu fui seco, né? Seco. Mas, meu Deus do céu. E aí eu olhei ele, meu Deus. É, O cara agora. é forte. Mas vambora. Tô aqui, vamos lá. Vou cair pra dentro. E aí fui. Ganhei. Olha aí. Ganhei de novo. E aí, terminou a minha luta, subiu o outro cara da minha chave. E eu não me liguei que era ele. Que era um espanhol. O espanhol, mesma coisa que eu. Magrinho, coisa ali. E ele nocauteou, cara. E eu olhei, pô, o cara é bom. Aí no outro dia eu fui ver a chave. Era Caiu o cara. com ele. Poxa Era o vida. cara. Eu, tá, né? Vamos lá. E aí foi uma das lutas daquela época ali, né? Que eu tava até aquela época ali. Foi uma das lutas mais duras que eu fiz. Ele era muito forte. Apesar de a gente ter lutado cheio de equipamento, que eu acho que atrapalhou um pouquinho, mas daí, como eu lutei amador nessa vez aí, não tem muito o que sair disso. E aí foi uma luta muito acirrada, sabe? Que de tu chegar no final e, pô, não sei quem ganhou. Não sei quem ganhou porque foi muito pau a pau. E no fim deram a vitória pra ele. Mas, cara, nessa aí eu não fiquei triste. Fiquei muito feliz por onde eu cheguei, né? Pô, eu vim pro Mundial, 19 anos, e fiquei em segundo lugar aqui. Primeira vez que eu vim aqui. Pô, Nesse caso já era final já, então. já era final. Daí já era a terceira luta. Daí, pô, olha o que nós fizemos. Eu nunca fiz aquilo. Nunca tinha feito aquilo de lutar em dias consecutivos. Entendeu? É sempre luta um dia, tu ganhou do cara, beleza, acabou. Depois tu vai lutar daqui 1 mês, 2 meses, entendeu? Mas fazer aquilo ali e ter todo esse negócio lá, cara, foi outra pegada. E esse troféu, eles davam só pro segundo e pro primeiro lugar. Esse troféu do Nakmonton, ele foi feito, eles fizeram como um símbolo, porque ele fez 12 lutas pra ser liberto, né? Então, tipo, teve que fazer 3 lutas pra chegar na final, entendeu? Então eles davam esse troféuzinho pra quem chegou. Mais a medalha, que é essa aqui é a primeira. Legal. Entendeu? Então, isso aí, pra um cara que lutou fora a primeira vez, porque a Tailândia foi a primeira vez que eu lutei fora do Brasil, Certo. né? Eu nunca tinha lutado nem fora do estado. Aham. Então, cara... Pô, já foi logo pro berço, E Rafa. já fui logo pro berço. Olha só. Já me atiraram direto com os leões. Ô, Rafa, e como é que foi a recepção lá, cara? Dos brasileiros, dos lutadores? Porque lá culturalmente, é ensinado nas escolas, pelo que eu pude estudar. Os atletas profissionais lá passam em horário nobre na televisão, Sim, enfim. sim. Como é que é isso aí? Divide um pouco com o pessoal. Cara, eles te recebem muito bem. Até porque tem muito brasileiro que vai pra lá, tá? Vai pra lá pra treinar, pra virar lutador, entendeu? Tem muitos caras que vão pra lá pra isso. Eles te recebem muito bem. Por exemplo, a gente saiu pra correr na primeira vez que a gente foi lá, 6, 7 horas da manhã. E tava o pessoal do comércio se ajeitando já pra começar, né, a trabalhar. E a gente passava por eles, e principalmente os mais velhos, eles faziam uma saudação pra gente. O que aqui a pessoa nem olha na tua cara, tipo, eles olhavam pra gente e cumprimentavam. Olha só. Tipo, eles viam que a gente era atleta, que a gente tava lutando, entendeu? E eles gostam muito da gente por causa daquele negócio de ser meio zoeiro, coisa assim, sabe? Brasileiro. Aham. Se destaca. Teve um árbitro lá que falou com um dos nossos que foi, ele falou, Brasília tem fight smile, tipo, brasileiro luta sorrindo. Tipo, então eles dificilmente têm alguma coisa assim que fique de má, assim, sabe? Fica de mal lá. Muito difícil. Porque eles respeitam muito isso. E a gente também respeita muito eles, né?
Principalmente por ter o berço, sei lá, entendeu? Então fica muito aquele negócio de admiração mesmo. Mas cara, a recepção deles com o brasileiro é muito boa. É bem tranquilo. Puxando esse gancho de lá seu berço, né? Quando o André bem trouxe ali. Pra ti, assim, o que tu notou lá de diferença, né? Em questão, além dessa cultura já internalizada, né? Da cultura e do incentivo do próprio governo. A gente estava conversando ali sobre quem é que financia, como é que tu vai, como é que faz e tudo mais. Como é que é esse incentivo lá, assim, como é que o governo vê, né? Assim como a gente tem aqui algumas escolas de futebol que também conseguem recursos, mas não é simples, né? Pegar e dizer, não, eu faço aqui, tenho um trabalho e tal. É bem difícil de conseguir recurso para isso, né? A gente vê o futebol feminino, por exemplo, é um esporte que é difícil, né? É difícil de se manter, né? Em questão disso, não tem um incentivo adequado. E tu chegou a ter essa proporção, assim, do governo de lá em relação ao incentivo da luta, dessa arte? Sim, eu tive uma parte, mais ou menos, porque eu fui treinar nas academias de lá, né? Eu fiz um treino lá com eles. Tem as academias, tá? Por exemplo, tem a rua lá, que é só coisa de luta. E é uma rua gigantesca. Só coisa de luta, tem os camp, né? Que a gente fala, que seriam as academias. Tem também, eu acho que um incentivo do governo, porque é cultural deles, é como se fosse o futebol pra nós aqui. O cara do futebol aqui é muito mais fácil conseguir um patrocínio do que pra um cara da luta, entendeu? Então lá, a luta ali deles, né, o Muay Thai, eu acho que é um pouquinho mais fácil deles conseguir. Daí os camp lá, tu vai pra tua academia de lá, né? E aí dali tu começa a lutar por eles, né? E aí, conforme tu vai se destacando, tu vai subindo, entendeu? Por exemplo, lá um evento muito grande é o ONE, né? O ONE, ele é um grande evento lá. E eu treinei na academia que tem uma campeã lá, que é a Alice, que tem o cinturão do ONE, tá? Na época que a gente foi, ela não tava porque ela ia lutar e aí ela já tinha viajado. Daí, nessa academia tinha outros lutadores lá, profissionais, e eles têm um incentivo bem grande lá, né? Então eles lutam, como é que eu falei? Claro, tem a parte do submundo lá na Tailândia que é um pouquinho mais pesada, que daí envolve casa de aposta e coisa assim, entendeu? Mas daí é outra parte, como tudo que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tu chegou a dar uma banda lá pra conhecer ou não? Não, Sinceramente. nessa parte do submundo eu não cheguei a ver. Porque tem bastante repercussão, assim, né? Sim. A gente consegue... Inclusive nos filmes, né? A gente vê bastante, assim, né? Que existe. Mas seria curioso, acho que se eu fosse pra Tailândia, eu acho que eu queria dar uma volta pra conhecer. Eu até queria ter ido em algum lugar, mas como a gente ficou sem tempo praticamente, porque daí, enquanto a gente tava lutando, era só o evento, né? Tu não dá ideia pro Rafael. Né? Ele tá com como é que é a agenda pro próximo mês, né, Rafa? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Pode falar um pouquinho, que tu vai de novo agora. É. Em junho agora, dia 22 mais ou menos, eu viajo de novo pra Tailândia, né? Daí agora eu vou pro Mundial lá, que é um dos maiores que tem lá, que é o da WBC. Daí esse aí vai ser mais pedreiro do que os outros que eu fui. Vai perder quantos quilos? Eu ainda... Agora, falta 10. Falta 10 quilos pra Agora, perder, Rafa. agora Falta um falta mês. 10. Quando eu comecei a fazer a baixada de peso, eu tava com 81. Tô com 77 agora. Tu vai chegar com 67 E eu na vou chegar Tailândia. com 67 lá na Tailândia. E como é que tá a tua rotina de treinos, alimentação? Nossa senhora, a rotina de treino é pesada pra caramba. Não tem como. Ele não quis o nosso salgadinho, a gente ofereceu pra ele na chegada do salgadinho. Esse é um ponto que todo atleta sofre. Tá? Por exemplo, o meu aniversário, que é dia 4 de julho, eu vou ter que maneirar o que eu vou comer fora, porque é meu aniversário, né? Mas eu vou ter que maneirar o que eu vou comer. Que dia é aniversário, Rafa? Dia 4 de julho. 4 de julho. E aí, porque dia 17 eu tenho uma luta. Ele tá preocupado com a data do aniversário e o que ele vai comer. Olha só. Falta... Mas é isso, né? Né? É que, tipo assim, por exemplo, tu quer ser lutador, tu tem que entender que é o seguinte, tu vai ter que abrir mão de muita coisa. Entendeu? Por mim, eu não digo nem em questão de festa, bebida, porque isso nunca fez parte da minha vida, tá? Pra ser bem sincero, até hoje, eu só fui em uma festa com meu irmão ainda ali e depois nunca mais fui. Eu sempre fui mais o cara de ficar em casa, mais tranquilo, né? E bebida,
sempre me foi apresentado, meus pais nunca deixaram de lado essa parte. Tipo, ó, quer experimentar? Experimenta comigo, não na rua. Né? Eles tinham esse negócio. E tá, beleza. Aí, fiz 18, pode beber. Eu não bebia porque eu tava lutando. Eu tava treinando. E o álcool pra mim não faz falta. Nenhuma. Eu bebo, tá? De vez em quando eu bebo, final do ano, digamos assim. Mas nada extrapolando. Sim, pra né? comemorar. Pra né? comemorar. Tem que ter um motivo Brindar especial. as vitórias também, né? Exato, tem que ter um motivo especial. Não vou chegar em casa hoje de noite, por exemplo, e abrir uma cerveja pra eu tomar. Não existe isso na minha vida, entendeu? Até porque eu sei que o álcool não me traz benefício nenhum, só me traz malefício, entendeu? Então, pra mim, esse lado não faz falta. Mas a questão da comida me pega. Porque daí, às vezes, como é muito treino, cara, eu fico com muita fome. Eu tenho um apetite muito grande. Porque, digamos assim, eu treino, vou dizer os dias que eu mais treino, que é terça e quinta, tá? Não que na segunda, quarta e sexta eu não treine bastante também, mas não são tão intensos como da de terça e quinta. Tá. Porque o que acontece? Terça e quinta eu começo a treinar meio-dia. Ô, Rafa, desculpe te interromper, Vai lá. mas como é que foi definido, assim, que na terça e na quinta é os dias que tu mais treina com a tua equipe? Como é que vocês chegaram nessas... Porque na segunda, quarta e sexta são os dias que eu dou aula de noite. Ah, tu também E na terça e concilia... quinta. Exatamente. E aí, terça e quinta eu não dou aula de noite. Teu tempo de recuperação. Só que daí eu tô treinando. Ali. E aí é onde eu vou pros treinos. Lá mais forte, que daí eu treino em Porto Alegre lá. Entendeu? Tá. E aí, meio-dia eu começo a treinar e paro de treinar às 7 horas da noite. Entendeu? Então eu treino. Cara, também chega em casa e morre. Morto. Ô, Rafa, e uma curiosidade, talvez o pessoal agora essa hora deve estar perguntando, né? Pô, o cara treina pesado 4, 5 horas. Tá aí a alimentação, cara. O que é a alimentação de um atleta de rendimento? A minha dieta agora tava em quase 2.000 calorias, tá? Que seria uma dieta normal pra um homem, né? Pra se manter. Agora ela vai dar uma baixada porque tem 10 quilos pra 10 perder. quilos. Mas, cara, tu vai comer... Eu, tipo assim, ó, eu como comida limpa, tá? Tá. Em geral. Pouco industrializado. Só os industrializados que não tem problema. Certo. Entendeu? Eu comer um pão. O carboidrato em si eu como tranquilo, tá? Porque o pessoal ele tem um medo do carboidrato que não faz sentido nenhum. Porque o carboidrato ele é um combustível. O teu corpo ele usa glicogênio muscular, tá? Então quando tu tira isso, tu fica sem energia, tu não pensa direito, entendeu? Então tu tem que ter. Tu tem que comer. Geralmente o pessoal, vou fazer dieta, vou comer frango e salada. Faz isso 5 dias, depois come um X. Não faz o menor sentido, entendeu? Do que ele manter uma constância bonitinha ali, ele vai perder o peso bem melhor, né? Com menos... Tu perde menos massa muscular, porque a ideia é essa, tu perder gordura e não perder massa muscular, né? Entendeu? Mas o pessoal, ele fica com essa mística. Então, por exemplo, eu tenho 5 refeições no dia, entendeu? Café da manhã, um lanche da manhã, o almoço, lanche da tarde e a janta. Entendeu? Então, é bem aportado, entendeu? Bem separadinho, bem certinho pro que eu preciso. Então, eu faço essas 5 refeições e eu tenho os treinos. Daí eu levo, geralmente, marmita, essas coisas assim pros lugares, né? Porque daí, como eu começo a treinar meio-dia, ali mais ou menos, que daí antes do meio-dia, ali umas 11 horas, eu como só o pão com pasta de amendoim e uma banana. Porque senão pesa, né? E aí, depois eu vou pro Gil, faço uma hora e pouca de Gil. Vou às 2 horas pra Porto Alegre, tá? Pra começar o MMA. Das 2, começo o treino lá, até umas 4, 4 e meia. 2 horas e meia de treino. Aí come um negócio ali, quando termina, vou pra outra academia, que daí eu treino com o Márcio Miranda lá. Nessa academia de MMA, que é eu treino com o Mutante da Shootbox, né? E aí depois eu vou pro treino de boxe e Muay Thai lá na academia Corpo e Alma, ali com o Márcio Miranda. Né? E aí eu fico ali até... Tá, finalizou, vamos pra casa, tá? Aí eu ainda comecei a dar mais uma aula agora lá em Porto Alegre, daí eu saio de lá 9 horas da noite. Então, tipo, eu saio de casa meio-dia e volto 9 horas da noite pra casa. Entendeu? 9 horas, 10 horas da noite, chego mais ou menos. E até é bom que tu falou do MMA aí, né? A gente tava conversando um pouquinho ali. A tendência é que tu migre. Tu faça essa migração do Muay Thai pro MMA. A tendência é eu migrar pro MMA. Na realidade, eu sempre gostei do MMA, tá? Sempre gostei desse negócio, da ideia do MMA. Só que antes eu comecei com o Thai, fiquei lutando Muay Thai, né? Lutei bastante Muay Thai e aí agora, tipo, eu quero abrir essa outra porta,
Quero ver o outro horizonte, entendeu? Pra entrar nesse mundo do MMA. Que a ideia mesmo é chegar no UFC da vida. Pra ser bem sincero. Chegar no UFC ali e ser campeão. Rafa, Sempre. uma pergunta, em termos do MMA e do Muay Thai, tem mais oferta de Tem MMA? mais oferta. Tem mais, Muito mais eventos? Mais visibilidade. É que assim, ó. Em questão de dinheiro, tá? Tá. Vamos falar agora em questão de dinheiro. Tu tem muito mais chance de ganhar mais dinheiro no MMA do que no Muay Thai. Pra tu ganhar bastante dinheiro no Muay Thai, tu tem que, por exemplo, te mudar pra Tailândia. Vai pra lá. Aqui tu não vai ganhar. No Brasil, tu não vai ganhar muito dinheiro com Muay Thai. Entendeu? Com MMA, tu já consegue ter outras portas. Por exemplo, tem o Jungle aqui, que é um dos maiores eventos da América Latina. Agora aqui no Sul tem 2 eventos assim que eu considero... 3 eventos na realidade que eu considero um dos maiores aqui. Que seria o X-Fest, que ele é um dos mais tradicionais daqui. O MFC, que tá crescendo muito, que é o que eu tenho no boné aqui. Que eles dão para os atletas que lutam lá. E o Invicta também ali, que é um dos que... Invictus, né? Se não me engano. Acho que é isso, né? Que daí eu vou lutar agora em setembro, lá com eles. Não tem adversário ainda, mas eu vou lutar lá. E vai ser aonde esse evento? Rafa? Esse aí do Invicta? É, em setembro. É em Passo Fundo. Passo Fundo. Esse é em Passo Fundo. Aí o X-Fest e o MFC, eles não têm um local certo, né? Eles fazem, às vezes, em locais diferentes. Certo. Tipo, o MFC já foi no Clube Farrapos e já foi ali no Park Shopping, entendeu? O último que eu vi foi do Park Shopping. O X-Fest, eles às vezes fazem no Novo Hamburgo, já fizeram aqui. Em fevereiro eu lutei aqui, mas daí eu lutei Muay Thai, né? Mas eles estão sempre... Esses aí não tem um lugar definido. Legal, sensacional. Bom, a minha próxima pergunta, Rafa, ela vai ao encontro, trazendo para a gestão, para, enfim, o mundo de modo geral do trabalho. Quando tu vai te lançar um novo projeto, enfim, eu e o Alisson falava um pouco fora do ar, ele me trouxe falando de um projeto, eu disse, pô, cara, isso aí, pô, quem sabe a gente tem um medo, né? Um medo inicial do novo, né? O novo traz essa sensação do medo e tal. Como um atleta de alto nível lida com medo? Tipo, eu olhava os filmes do Rocky Balboa, né? Na minha época lá e tal, ele no vestiário e tal, na época do Mike Tyson, as câmeras, quando começava, ir lá filmar e tal. Como é que o atleta profissional lida com medo? Como é que é isso aí? Cara, vamos lá, pra começar. Aquele negócio que eu te falei ali em off, né? O cara que fala que ele não tem medo, ele tá mentindo, tá? Ele tá mentindo e tá mentindo muito. Ele tem medo, tá? Todo mundo tem medo, é uma reação natural do corpo, tá? O medo nos deixa vivo, né? Certo. Se tu ficava com medo antes, tu não fazia tal coisa, entendeu? Se tu chegava perto de um penhasco e começava a te dar aquela sensação de medo, tu saía da beira, entendeu? Então, é um gatilho de sobrevivência que o teu corpo tem. É natural, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tu lidar com isso, né? Tu ter a coragem, pô, tu é um cara corajoso. A coragem não é a ausência do medo, né? É tu enfrentar apesar do medo, entendeu? O medo, ele não pode te travar. Te lança, não te paralisa. Exatamente. Ele não pode te paralisar de jeito nenhum. Porque se ele te paralisa, já era. Entendeu? Então, tu tem que ter esse entendimento, entendeu? Que é uma reação natural do teu corpo, que tu treinou para aquilo, que tu tá preparado para aquilo, porque senão tu não estaria ali, entendeu? E tu tem que ter na tua cabeça que tu é o campeão. Tu tá ali, tu merece tanto quanto ele. Ele é feito de carne e osso, ele não é um alienígena, ele não é um robô. E tá o mesmo peso que tu. Ele é o mesmo peso que eu, entendeu? Técnicas também, eu também. Né? Eu também. E como é que trabalha isso, Rafa? Tem o staff, tem o pessoal que te suporta em relação a isso aí? Como é que tu lida com essa questão? Essa questão eu lido... Tanto tem a parte dos professores, que eles conversam contigo e coisa. Eu faço isso com os meus atletas também, né? Mas eu faço meditação, por exemplo. Eu faço a visualização da luta. Então, antes de eu ir pros eventos e coisa, eu paro, eu tiro o gás ruim lá, que eu faço uma sombra para dar uma ativada no corpo, né? E eu vou meditar. Boto meu fone, boto os áudios que eu quero escutar ali. Não necessariamente precisa ser música de meditação, entendeu? Eu gosto, por exemplo, de escutar os áudios que eu tenho aqui, que pra mim faz sentido. Certo. Entendeu? Então eu ponho aquilo ali
no fone e vou meditando. Eu vou fazendo a leitura da luta, montando todo o cenário na minha cabeça. Eu aplicando a sequência que eu quero fazer, eu vendo o meu adversário e vendo os pontos fracos dele. Porque a gente faz um estudo do adversário, né? Claro, quando a gente sabe por exemplo, esse Mundial não tem como eu estudar. Sim. São 800 atletas, eu não tenho como eu estudar 800 atletas. Entendeu? E aí, mas geralmente a luta é uma casada, né? Então tu estuda o teu adversário pra ver os erros que ele tem. E tu faz isso, vai montando tua estratégia conforme isso, né? E aí eu vou fazendo esse trabalho mental ali comigo pra conseguir aplicar lá na hora. Eu fiz isso na minha luta de Muay Thai, minha última luta de Muay Thai. E toda a sequência que eu treinei ali e eu visualizei, eu consegui aplicar na luta. Olha só. Entendeu? Então eu fiquei feliz porque eu falei, ó, viu que eu falei... Treinou e mentalizou. Exatamente. Eu falei que eu ia fazer isso aqui, ó. Falei pra tipo, meus irmãos, por exemplo. Falei com meus irmãos, ó. Falei que eu ia fazer isso aqui, eu fiz, ó. Olha só. Entendeu? Então, na minha cabeça, eu fiz todo o cenário e apliquei aquilo ali. E isso eu aprendi muito também lá com o cara da Shootbox. Ele tem eu acho ele muito samurai, sabe? Como é o nome dele? É o Luciano Mutante. Luciano Mutante. Luciano Mutante. Tanto ele quanto o Mestre Márcio, eles têm muito ensinamento pra... É mutante mesmo. Exatamente. Eles têm muito ensinamento pra mostrar. Só que o Muta, ele tem essa pegada meio samurai. Então, e eu gosto disso, eu gosto dessa mística. Ele uma vez falou pra mim, tu é um cara que presta muita atenção quando eu falo. Porque às vezes eu entro, às vezes eu me hiperfoco. Se eu gosto do assunto, assim, a pessoa tá falando. Medita E aí eu fico olhando no olho da pessoa e, tipo, é um olhar que fica fixo, sabe? Eu acho que é meio, na verdade, até meio estranho, né? Dependendo de quem. Dependendo de quem. Se falar pra mim, eu vou correr, o cara é atleta. Que isso? Mas daí coisa, eu fico nisso aí, porque daí eu começo a gostar do que ele fala. Mas isso aí que o Rafael tá trazendo, Alisson, eu vi outro dia, tá nas redes aí, quem quiser assistir, o cara da MotoGP sentado no box e aqui, ó. E aí o pessoal foi lá, tá, mas o que esse cara tá fazendo? Mentalizando as curvas. Ele tá mentalizando as curvas. A pista. É isso aí. Olha só, cara. Tu mentaliza ali tá no ringue, o octógono, o tamanho dele, quantos passos, por exemplo, assim, ó. Se eu consigo fazer o reconhecimento do ringue, eu sei quantos passos eu consigo dar pra trás até eu chegar na grade. Digamos assim, ó, 1, 2, 3, cheguei na grade. Tá, eu tenho 3 passos pra trás. Eu tenho tantos passos até o meio. Então tu vai trabalhando com isso aí. Pra saber o reconhecimento de campo. Exatamente. O chute até. Conhecer o gramado. Exato. Conhecer o gramado, já sabe, é 3 pra trás, eu não posso. Já era, não tem mais pra onde eu ir, Olha entendeu? só. Então tu vai fazendo todo esse trabalho na tua cabeça. Puxando pra essa ideia de gestão ali, né? Como é que tu faz essa gestão tua de análise de desempenho, assim, né? Hoje no futebol, né? Que é o que a gente mais tem a mídia em cima, a gente vê muito, né? Tem analista de futebol, né? Analista de desempenho, enfim. Então, como é que tu faz essas análises, assim, além, a gente estava conversando ali, além da tua dieta, né? Que a gente tem essa análise, mas como é que tu vê essa análise, né? Tu tá falando ali que tu faz uma análise diretamente ali em campo, né? Dou dois passos para trás, ali já sei que eu tô aqui. Isso não deixa de ser uma análise, mas tu tem um histórico, assim, das lutas que tu já venceu, como que tu venceu, qual é o teu potencial? Tu falou, meu potencial eu creio que seja o chute, mas tu tem isso de uma análise de desempenho? Mais da gente mesmo, né? Do que a gente analisa ali, eu e meus treinadores, entendeu? Tipo, por exemplo, teu chute tá muito bom, ali, aquela coisa toda. Mas nada que seja um aparato muito grande, né? Por exemplo, no MMA tem a questão do Sherdog ali, ou Tapology. Eles têm um negócio ali que mede, tipo... esse adversário tem tantos por cento de nocaute, tantos por cento de submissão, entendeu? O score do adversário. Exatamente. Isso aí tem isso aí só, entendeu? Mas nada muito aparatado, assim. Agora, falando mais questão física, por exemplo, a gente faz na seleção ali do Muay Thai, a gente fez os testes de aptidão física, né? Então, a gente fez vários testes. Começa com a esteira, depois vai para os testes de agilidade, potência, força. Tudo isso foi feito teste lá. Daí, dessa vez, com aparelhos, né? Daí já com uma estrutura um pouco melhor.
né? Tinha um cara, eles trouxeram um cara de fora, Rafael, eu esqueci o sobrenome dele, mas o nome dele também era Rafael. Ele trouxe um aparelhinho lá que ele media todas as nossas... Tinha umas métricas. Né? todas as métricas, entendeu? Então, tipo, ele fazia... A gente fez salto, por exemplo, com quem ia mais alto, né? Que é potência. Potência nas tuas pernas, entendeu? Eu só não consegui bater ele. Ele fez 43 centímetros, eu acho. Que ele saiu do chão, eu fiz 40,9. Mas, tipo, ficou nisso aí, a gente fez essa métrica, entendeu? Mas daí teve um acompanhamento de fora por trás. E tu usa algum aplicativo que tu consegue ter algumas coisas, por exemplo, de caloria que tu pega, além... Tu estava conversando ali, tu falou que é nutricionista. Sim. Nutricionista tem isso, né? Tu tem algum aplicativo teu, além desses aplicativos ali comuns, ali de corrida, né? Que a gente estava conversando e tal. Ou se tem algum aplicativo específico que tu mede ali, o quanto tu correu, o quanto de caloria tu perdeu, que tu saiba, ó, daqui 10 dias, né? Daqui 10 dias, não, daqui um mês, né? Daqui 30 dias, dia 22 de junho, tu vai ter que perder esses 10 quilos. Tu já sabe, assim, como que tu sabe que tu tem que comer isso, que tal dia, por exemplo, tu não vai comer um salgadinho, mesmo que seja bonito, por exemplo, como que tu tem algum aplicativo, assim, que tu possa indicar pra alguém, assim, porque a gente também trabalha bastante com tecnologia, Sim. Né, aqui na nossa empresa. Então assim, ó, a questão da dieta é o aplicativo da nutricionista mesmo, que ela tem ali, tá? Inclusive, Thay, um abraço, tá? Um beijão mesmo, porque, vou dizer, sem essa mulher por trás, eu ia estar totalmente perdido. Totalmente. Eu tô trabalhando com ela 1 ano e pouco já. 1 ano e pouco, acho, quase 2. E todas as lutas que a gente fez junto, né? Todas as baixadas de peso, todas batemos o peso certinho. Passei fome? Não. Só no final, porque daí é finaleira. Aí é questão de muito peso, tá? Que a dieta também do cara que né, atleta ali. Porque eu tenho data pra bater. Eu tenho data e hora pra bater peso, entendeu? Eu não posso, não é como, tipo assim, ó, ela vai te passar uma dieta, tá? Se não bater, tá tranquilo. Calma, tu vai continuar mês depois. Que vem eu vejo. Eu não. Eu, se eu não chegar lá, não bati o peso na luta. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ó, todo o trabalho que a gente fez junto deu super certo. E eu acho que eu já acho que eu já tive uns... Ela é a 4ª nutricionista que eu tive. E ela, pra mim, foi a que mais acertou comigo. Não que os outros não me ajudaram, entendeu? Até porque eu não tinha conhecimento nenhum, entendeu? Mas daí, assim, ela foi o que mais eu acho que mais encaixou, assim, comigo, sabe? Ela tá sempre me chamando, entendeu? Como é que tá o peso? Tá conseguindo ir no banheiro? Tá sentindo muita fome? Tá te atrapalhando essa refeição? Ela vai lá e ajusta. Então ela tá sempre me acompanhando, né? A gente tem essa parceria, eu e ela. Como é que é o nome dela mesmo? É Tayana. Tayana Pereira. Vamos fazer um convite pra Tayana vir aqui no podcast. Já tem uma das convidadas ali. A ideia é que fosse uma nutricionista. Cara, ela já deu entrevista. Ela deu umas entrevistas um tempo atrás na Band. Legal. Fica o convite então pra ela. Top. Vamos tentar arquitetar essa Legal. bate-papo aí. E aí, questão dos exercícios, né, ali. Eu consigo marcar mais as corridas, tá? Eu uso ali o Samsung Health, que tem pode baixar na Play Store, tranquilo. Mas eu uso mais ele pra marcar as corridas, assim. Que daí, como eu faço a marcação por quilômetro, né? Ele me permite fazer aquilo ali, tá? Eu uso mais ele, assim. Ele até conta a caloria, quantos passos tu deu no dia, tá? Mas não assertivo. Não é assertivo, exatamente, tá? Todos os aplicativos, eles vão te dar uma base. É que nem uma esteira. A esteira, tu nunca pode se basear 100% por ela. Porque, às vezes, é desregulada. Muita gente usa, entendeu? Que nem uma balança de farmácia. Se tu subir, ela é totalmente desregulada. Entendeu? Não é a mesma coisa que tu ter a tua balança, só tu sobe, entendeu? É diferente, entendeu? Então, tu se baseia por aquilo ali. Eu uso mais os aplicativos, assim, pra marcar a distância mesmo, pra saber quanto que eu tô correndo, do que pra... esse aqui eu uso como padrão. Não, beleza. Rafael, eu quero entrar num outro tema aqui, que a pergunta, ela vai... sobre um feedback que a gente teve de um ex-atleta de alto nível também, que veio aqui, que é o nosso querido Barão, né, do Internacional.
às vezes ele comentando ali, né? Ah, a lesão do atleta, né? Pô, às vezes a torcida, nós, do dia a dia, que não somos atletas, às vezes a gente fala, pô, esse cara não pode jogar ali e tal. E aí ele falou, não, tem uma coisa, nem todos, talvez, ali que entregam, não tem o mental para poder estar no rendimento, no esporte de alto rendimento, né? A minha pergunta é a seguinte, se tu já teve uma lesão que te impossibilitou de treinar, tá? E como é que tu lidou com esse período de pausa, né? Porque tu, imagina, nós estamos falando aqui de perder peso, a nutricionista, todo esse aparato que, a viagem é desgastante, enfim, a cultura, pô, tudo isso aí envolve também o emocional. Aí agora para dividir com o nosso pessoal, né? Como é que é essa questão do atleta? Por exemplo, eu machuquei a perna, eu vou comer mais, a tendência é eu me gerar outros problemas para mim. Mas para o atleta de alto rendimento, o que é essa pausa por esse motivo de lesão? O que passa na cabeça de um atleta? Cara, para todo atleta, a lesão, ela é horrível, tá? Pelo sentido de, o atleta, ele tem que, por exemplo, vou falar da minha parte. O atleta, ele tem que lutar, né? Tem que lutar, tem que treinar. E aí, quando tu te lesiona e tu tem que ficar parado, e tu tem que ter um entendimento disso, né? É muito ruim. Hoje em dia, claro, se eu pegar minha adolescência, ficar parado sem fazer nada dentro de casa, pô, top. Tamo bem. Como é que o Adriano falou, Barão? Hoje tá top ser reserva, né? Eu queria ser reserva, né? Pô, tamo bem. Mas daí hoje, se eu fico um dia em casa, eu já me sinto improdutivo. Tá. O que pra mim é um sentimento muito ruim, entendeu? E aí, tá, beleza, teve lesão, não tem o que fazer. Eu já tive lesão no punho, no joelho, entendeu? Que essas foram as que me impossibilitaram mais. Que eu fiquei mais tempo parado. A do punho foi um pouquinho rateada minha, mas foi por um bom motivo, né? Eu acabei descolando a cartilagem que tem aqui assim, ó. Sim. Que é entre o punho aqui e o osso do antebraço, tá? Ela protege o osso do impacto. Pique o menisco do joelho. Tipo isso. Eu lembro até hoje, é fibrocartilagem triangular. Então, até o nome é estranho, entendeu? E eu machuquei num treino. O que aconteceu? Eles me explicaram, né? Eu tenho esse ossinho aqui um pouco mais avantajado, tá? Eu dei um giratório de mão num sparring e acabou pegando isso na cabeça do guri. Na hora que bateu, eu senti o choque no braço. Mas aí, tipo assim, faltavam uns 20 dias pra graduação. Eu ia pegar a minha azul escura. E aí vai ter a graduação. Vou segurar. Segurei. Continuei batendo. Chegou na graduação, eu fiz a graduação com uma munhequeira no punho e 2 bandagens. Pra firmar bem, tá? Fiz a graduação, consegui passar. Isso era final do ano. Ali por dezembro. Tá, vou ver. Agora, né? Fiz os exames, aí tá, passou o final do ano. Eu ainda continuei com a dor, dependendo do que eu fazia, doía muito meu punho. E aí fiz os exames e fui no especialista de mão ali, né? E aí ele falou, não, tu fez isso, isso e isso. Tu descolou essa cartilagem e tu vai ter que ficar parado. 1 mês. Tá, eu já fiquei irado quando ele falou com ele, porque eu tinha luta. 1 mês depois. Tipo, eu fui em janeiro nele e em fevereiro tinha um campeonato que eu queria muito ir. E acabei não conseguindo ir. Porque eu fiquei 1 mês de gesso. E ele, se tu não curar bem, a gente vai ter que passar a faca. Daí vou ter que parar, né? Botei um gesso, aí gesso todo o braço. Tá, 1 mês. Passou 1 mês, tô liberado. Não, mais 20 sessões de fisioterapia. Ou seja, eu fiquei uns 3 meses praticamente parado. 1 mês de gesso e mais os tempos da fisioterapia. Porque a fisioterapia, como é por plano, né, graças a Deus eu tenho plano de saúde, né? Tu não pode fazer todo dia, né? Tu faz 2 dias por semana, tipo isso. E aí deu uns 3 meses mais ou menos parado. Aí, pra um cara que é extremamente ativo, ficar 3 meses parado... Tá, beleza. Na fisioterapia eu conseguia correr, coisa assim. Mas a luta em si eu não conseguia fazer. Tá, beleza. Passou esse tempo, fui pro Mundial. Deu uns 2 anos depois.
E voltei. E aí, 3 lutas, 3 dias seguidos, nada. Nada. Só dor muscular, alguma coisa assim, mas o que pra nós é normal. Tu treina com dor o dia, todo dia. Atleta de alto desempenho, isso aí. Não tem, tu tá sempre com alguma dor. Tá sempre com alguma coisa e se tu parar cada vez que sentir uma dor, tu não vai treinar. Aí tá, comecei um sparringzinho de boa com o meu aluno. Tranquilo. O que é o sparring? O sparring, ele é quando a gente faz a luta ali entre si, com os colegas, entendeu? Que é como se fosse a simulação da O teu luta. adversário. É como o que tu... Porque, tipo assim, tu não pode ficar treinando só em equipamento, entendeu? Equipamento não devolve o golpe. Quando tu faz o sparring ali com... Fazer uma luvinha. Exato. Daí tu tem a noção, tipo, pô, tô errando nisso aqui, tá aberto aqui, né? E tu vai tendo essa noção, tipo, é o mais aproximado que tem da luta. Desculpa te cortar, mas segue. Não. Fazendo um sparringzinho Isso aí. com o teu colega. Né? Até é bom pra explicar pro pessoal, Não, alguém que não bacana, entende, né? bacana. E aí, tá, avancei pra bater um soco e meu pé ficou um pouco no ar. E aí, quando eu meio que fui pousar o pé no chão, ele chutou, bem na hora. E aí aconteceu do meu pé travar. Então meu pé ficou aqui e o joelho veio pra dentro. A patela saiu do lugar. Isso na recuperação da mão. Não, isso já foi depois, já, isso já foi 2 tá. anos depois. E aí a patela saiu do lugar, porque ela tava no meio e ela veio pro lado. Essa aí eu apavorei. Já tava com 20 anos. Daí Já foi tava com uns 20 anos, 19 exato. Mundial, né? Daí essa aí eu apavorei, porque daí foi a primeira vez que tinha acontecido algo desse tipo comigo, entendeu? Grávida. É, porque daí eu olhei o joelho, tu olha pra perna, tem o calombinho da patela, entendeu? Depois eu olhei pra perna, minha perna tava reta. Aí tá, beleza. Não deixei ninguém tocar, porque uma coisa que as pessoas têm que ter um entendimento assim, ó. Às vezes tu só deslocou, às vezes tu não quebrou, tá? O que as pessoas tentam fazer? Elas tentam às vezes pôr no lugar. Só que tu não sabe como é que tá. Tu não é médico pra saber, entendeu? Então elas tentam botar no lugar. E aí, nisso aí, pode dar uma fratura exposta, por exemplo. Tu falando do teu joelho, o Rafael é bem mais jovem, enfim, mas tu deve ter visto a lesão do Ronaldo Fenômeno na Inter. Aquela cena, ela é chocante, né? E tu tá dividindo aí a questão do... Olhou pro teu joelho... Não, parei. E aí, naquele dia, deu a sorte, deu o acaso de eu levar um amigo meu que ele é bombeiro. Que ele e ele é enfermeiro. Olha só. E aí, eu só vou imobilizar o teu joelho porque a gente não vai poder mexer, tá? Foi lá, imobilizou. Quando ele fechou a faixa, a patela, aí voltou. Tô bem. Porque daí parou a dor. Daí, alguns segundos depois, começou a latejar. Aí deu. Fui no médico ali, no hospital. E aí ele me explicou, Aí eu perguntei se tinha sido cruzado, né? Porque é um dos piores ligamentos pra tu romper o ligamento cruzado, tá? Esse aí é cirurgia certo. Não tem o que fazer. E aí todo mundo sabe, cara, fez cirurgia, nunca mais vai ser a mesma coisa. Ele, não, tu até rompeu, mas foi os lateral, tá? Rompeu porque ela saiu do lugar, mas não vai precisar de cirurgia. E eu fiquei, eu acho que uns 2 meses com uma joelheira que ela tinha 2 placas de ferro do lado, que era justamente para dar o suporte pro joelho, Mobilidade. para ele não sair. E aí mais 20 sessões de fisioterapia. Aí depois das 20 sessões de fisioterapia, comecei a musculação. Eu não conseguia erguer 5 quilos pra cima. A minha perna tremia assim, parecia uma vara verde. E aí demorou um tempo até eu pegar confiança de novo. Então, ou seja, essa lesão aconteceu em abril, eu fui lutar em outubro de novo. Olha só. Entendeu? Então, tipo, todo esse tempo... E como é que lida com isso, né? Em relação à saúde mental, como é que lida com isso, o teu mental? Tu faz algum acompanhamento, tem algum psicólogo? Não. Isso aí eu não tenho. Já fiz quando eu era menor, com psicólogo e coisa, mas depois que eu já entrei na adolescência, não fiz mais. Fiz por um tempo com uma conhecida da minha cunhada, mas acabei parando também de fazer com ela, assim. Ela meio que me liberou, porque às vezes chegava na consulta e não tinha nada pra falar, porque realmente não estava acontecendo nada, entendeu? E aí... Mas hoje em dia eu não tenho. Mas hoje em dia eu acho que eu tenho um entendimento melhor, o que eu disse ali antes, né? Questão da maturidade emocional.
Eu entendo que é por pouco tempo, que eu vou me recuperar, que eu sei o que eu consigo, o que eu não consigo fazer hoje em dia, entendeu? O que antes pra mim era uma escuridão, hoje em dia já tá mais claro. Sim, entendi. Não. Perfeito. Isso. Tu já te entende melhor. É, exatamente. E tu sabe que, não, que nem o meu grande amigo André fala, né? Nenhum mal é eterno, né? Tu já Exatamente. sabe disso. Tu sabe que nenhum mal é eterno. Não, jamais. As coisas ali na frente vão clarear. Rafael, a gente tá partindo aí pro final do programa, enfim. Mas quais os teus objetivos aí? A gente sabe que tu vai pra Tailândia no próximo mês, enfim. Mas a médio e longo prazo, assim. A transição do MMA, que as coisas estão acontecendo. Tá tudo bem dinâmico, assim. Sim. Mas quais os objetivos do Rafael Rios, o atleta? Agora o principal é ser o campeão lá na Tailândia, né? Olha só. Totalmente. Eu vou ir lá pra ganhar mesmo. Eu vou ir pra dar a vida. Aquele, assim, ó, eu tô disposto a matar e morrer por isso. Ótimo. Entendeu? É a minha vida, isso aí. E eu vou lá pra representar. E aí entra a questão assim, ó. Quando tu faz parte de uma seleção, tu não tá mais só se representando a tua equipe, ou tu tá representando um país. Olha só que Entendeu? maravilha. E eu tô representando o país e o meu estado. Entendeu? E Gravataí. E Gravataí. Cachoeirinha também agora, né, Rafa? Cachoeirinha também agora, que nós vamos mudar pra lá, né? E teu patrocinador também é de Cachoeirinha, né? Tipo, eu tenho várias parcerias, tá? Por exemplo, com a nutricionista. Fica bem à vontade aí, Rafa, pra falar, dar o nome do pessoal Muito aí. obrigado. Até, assim, ó, eu tenho algumas parcerias. Eu não tenho só... O único patrocinador que eu tenho, assim, de grana, assim, que... Né, e coisa assim, é a academia que eu dou aula hoje, que é a ProCT, tá? Que ProCT, que fica onde? É ali em Cachoeirinha, na rua Clóvis Pestana, tá? Legal. Um abraço pro pessoal da ProCT. Um abração, tamo junto sempre, tá? Ele é um cara que quando ele abriu a academia, antes dele comprar a academia, ele veio falar comigo. Eu tava dando um seminário que eu tava indo pela segunda vez pra Tailândia, e ele foi pro seminário. E aí ele veio e me chamou de canto. Ele, ô Rafa, seguinte, comprei a ProCT, academia mais ali de cima, que eu tava numa academia ali em Cachoeirinha também dando seminário. E aí ele falou, meu, comprei a academia ali e eu quero que tu vá dar aula. Eu, pô, claro. Abriu uma porta. Vamos embora, né? E aí eu comecei a dar aula de manhã e de tarde lá. Porque à noite eu dava aula pras crianças. E aí eu fiquei um tempo fiquei acho que um ano dando aula ali só de tarde e de manhã. E aí depois eu consegui ir pra noite. Que acabou o professor da noite saindo. E eu falei, não, segura esse horário pra mim porque é meu agora. Vou lá dar aula. Aí saí da academia que eu tava e fui pra lá. E aí, cara, a gente se conheceu, a gente era colega de treino, né? A gente era colega de treino e eu sempre me dei bem com ele, nunca... Eu sou uma pessoa que eu nunca distrato ninguém, tá? Se tu vier, a pessoa que vier falar comigo, eu vou conversar de boa, entendeu? Eu trato todo mundo bem, eu não tenho aquele negócio assim, ó, um eu vou tratar bem, o outro já... Eu não conheço mesmo. Não, tem que tratar todo mundo bem, entendeu? Eu sempre fui assim. E aí a gente sempre conversou, eu e ele, assim. Ele era um cara mais fechado, entendeu? Mas comigo ele vinha, conversava e a gente sempre se deu muito bem, né? Tanto que a primeira vez que eu fui pra Tailândia, ele foi um dos caras que me deu um apoio, né? Pra ir. Ele me deu, na época, acho que 700 pila pra ir. E a gente era só colegas de treino. Ele não tinha academia ainda, entendeu? Ele não, eu vou te ajudar porque eu acredito em ti. Né? E aí, abriu a academia e aí surgiu agora o Mundial, né? Que a gente vai pra Tailândia agora em junho. E aí eu falei, a inscrição é 2.000. Porque é em euro que eles estão cobrando agora, né? Eles cobraram 330 euros. Tu fazendo a conversão dá uns 2.000 e pouquinho. E ele falou, não, pode deixar que eu pago a tua inscrição. Olha aí, cara. Então, tipo assim, como é que eu não... Como é que é o nome do colega? Ele é o Paulo. Paulo, um abraço pro Paulo. Cara, então, tipo assim, eu só tenho a agradecer a eles, entendeu? Pô, fizemos um vídeo, eles têm uma caixinha minha lá com o meu Pix ali pra pros alunos da academia que quiserem ajudar. Estão sempre me divulgando, entendeu? Então, essa parceria que eu tenho com eles ali, cara, é não só de questão financeira. Eu acho que é Parceria orgânica. Né? Exatamente. É uma ligação que a gente tem que é forte, entendeu? Então, eles eu tenho muito a agradecer. Fora as outras parcerias que eu tenho parceria com o massoterapeuta, esse com o Mutante, que eu treino lá. A Nutri. A Nutri, entendeu?
Até vou pegar aqui. Posso? Por favor, fica à vontade, deve Obrigado, fazer cara. isso aí. Como às vezes é muita coisa, eu acabo esquecendo e eu tenho que anotar. Isso é uma coisa que isso desde pequeno, assim, ó, eu sou péssimo pra lembrar as coisas. Péssimo, assim, ó, mas muito. Fica tranquilo que não é exclusividade só tu. E aí eu tenho que anotar as coisas, entendeu? Então aqui, ó, vou falar um por um, tá? A Tayana, que é a minha nutricionista, pô, sem palavras. A minha massoterapeuta, essa é mais recente. Eu já tinha feito massagem, né, relaxante, coisa assim, mas ela faz a liberação comigo, a liberação miofascial. Que daí todo nó que tem no teu corpo, ela tira aquele nó, entendeu? Diminui as dores um monte. Tanto que a primeira vez que eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui, eu fiquei 3 horas fazendo. Porque ela falou, eu não sei como é que tu tá te mexendo. Imagina. De tanto nó que tinha. E realmente, 3 horas, de 3 horinhas foi sofrido, porque tava muito crítico, assim, sabe? Mas eu prefiro, eu sou daquela opinião assim, ó, prefiro sofrer agora pra depois ficar bem, do que ficar fazendo uma coisinha que não vai me adiantar. E lá na frente eu vou estar mal de novo, entendeu? Então, cara, ela me ajudou muito, que é a Elaine, massoterapeuta. Eu comecei também uma parceria com a Cool Black, que eles fazem trabalho em couro. Então, e é personalizado pra pessoa. Então, o trabalho deles é botar a tua marca em destaque. Seja o que tu for fazer por exemplo, eu fiz minhas malas, meus equipamentos de luta, aparador, manopla, tudo isso personalizado com eles. Que legal. Né? Consegui isso aí. A ProCT, que a gente falou aqui. Uhum. O Max, que é um cara que ele me passa os treinos de musculação, que é ali da ProCT também. Legal. Ele passa meus treinos de musculação e a gente fechou essa parceria e ele, né? E ele não me cobra nada por isso, o qual eu super agradeço. Legal. A Elite Thai, que é a academia que é do Márcio Miranda, que é onde eu faço também uma parte dos meus treinos. A Corpo e Alma, que é a academia que ele tá, que me cede o espaço para eu treinar lá com eles, né? Daí é só chegar lá, a gente tem esse acordo, por eu ser um atleta deles, né? Não é que eu cheguei lá de paraquedas e eles me liberaram, não. Eu sou um atleta que também, né? Eu faço as marcações com eles, tudo certinho, que nem eu faço ali com os outros. Sendo mutante, como a gente já falou aí. O Denner, que é um parceiro de treino meu, que a gente vai estar começando agora ali a gente tá para começar uma parceria aí de preparação física, como ele é formado e ele é do meio da luta. Uhum. Tem toda uma questão assim, ó. Quando for fazer alguma coisa, pega uma pessoa que é mais do meio. Uhum. Nunca alguém, tipo, aleatório. Tudo bem, ele é formado em educação física, mas ele nunca treinou. Entendeu? Tipo, é que nem... Já pega segmentado. Exato, é que nem tu chegar pra treinar numa academia ali, vai treinar Muay Thai. O cara treinou Muay Thai 6 meses e tá, mas ele é formado em educação física e bota pra dar aula. Pô, como assim? O cara mal tem experiência, o que ele vai passar pro outro, entendeu? Exato. Então é nesse sentido, né? E a minha equipe, que eu abri faz um ano e meio, que é a Team Hills, né? A Team Hills, que daí é onde eu... E onde é que fica a Team Hills hoje, Rafa? A Team Hills hoje, eu tenho o meu CT próprio ali, tá? Que é na Morada do Vale 1, ali na rua Cirne Lima, 545, tá? Que daí ali é onde é o meu espaço próprio, tá? Que é onde eu ministro as aulas ali das 7h30 às 8h30 da noite, segunda, quarta e sexta. Legal. E aí tem... Por exemplo, as aulas na ProCT, que daí é em Cachoeirinha, ali das 6 às 7 horas da noite, também segunda, quarta e sexta. Legal. E eu comecei a dar aula numa outra academia, agora em 2 novas academias, que é a Nobre Box, que é em Gravataí, mas daí esse é terça e quinta às 10 horas da manhã. E ali em Porto Alegre, terça e quinta das 8 às 9 da noite, na Casa Fitness. Legal. Não, o dia inteiro. Ô, Rafa, quer deixar a tua rede pro pessoal que tá nos acompanhando? Pô, me sigam aí, Rafael Rios MMA Oficial, tá? Vai botar também na descrição ali. E o CT Team Hills também, que a gente abriu o Instagram dele da academia agora pra postar ali. Toda a questão ali de treino dos alunos, né? E agora a gente tá começando a dar um olhar mais especial para esse perfil, né? Para começar a crescer, fazer as pessoas verem o nosso trabalho, né? Porque eu acho que a gente tem que acreditar no que a gente faz,
Ótimo. Então, eu tô dando esse olhar um pouco mais especial. Eu tô para fazer vídeos com os alunos meus, por exemplo, tem um aluno meu que eles lutaram agora no final de semana passado. Mas ele chegou lá com 115 quilos, tá? E fumante e bebia mais seguido. Ele parou de fumar, diminuiu muito a bebida. Ele disse, eu bebo ainda, mas não que nem antes. E de 115 eu fiz ele bater 81. Legal, legal. Então, Qualidade de vida, qualidade saúde. de vida, exatamente. O que ele fala, a minha vida antes de eu começar a treinar e agora que eu tô treinando são totalmente diferentes. Então, tipo, pô, é o esporte transformando vida, entendeu? E ver isso, um aluno meu, falar isso pra mim, é muito gratificante. Legal. Saber que eu fiz a diferença na vida de alguém, entendeu? Legal. Eu sigo o Rafa lá, então, pessoal, sigam o canal do Rafael para ver o quanto é bacana um atleta de alto nível, como é que funciona o treinamento de alto nível, né? Para nós que somos comuns, né, do dia a dia, a gente não tem ideia do que é a vida de um atleta, então o Rafa está sempre disponibilizando lá. Partindo então pro finalmente aqui, Rafa, para quem quer iniciar, tá? Eu vi que o esporte está crescendo, é um esporte bem democrático, enfim. Para quem quer começar agora, eu me interessei pelo que o Rafa falou, estudei um pouco do TAI e tal, gostei. Deixa uma mensagem para o pessoal, por favor. Na sequência desse mesmo recado que tu vai deixar pro pessoal, né? Qual o perfil, assim, que hoje busca o Muay Thai, né? A gente tava falando ali das meninas, que botou bastante esse perfil, né? E quando eles chegam lá te procuram teus pares aí, os patrocinadores, enfim, teus colegas aí. Qual é o perfil desse pessoal que busca hoje o MMA e por que vem buscar o MMA ou por que vem buscar o Muay Thai, né? Que tu deixe um recadinho pessoal e comente, assim, qual é o perfil hoje que mais busca, assim. Cara, hoje em dia tá vindo bastante mulheres pra vir pra treinar, tá? Uma coisa que era mais masculina, digamos assim, antes, hoje em dia já não tá mais esse negócio. O que eu acho super importante. Na realidade, pra mim, na minha visão, todo mundo tinha que saber uma arte marcial. Independente de qualquer arte marcial. Não precisa ser só o Muay Thai ou MMA, entendeu? Mas alguma coisa de luta tu tinha que saber. Pra saber se defender. Entendeu? Eu acho que as pessoas elas não podem depender só dos outros, entendeu? Elas têm que saber se virar. Então o público feminino em geral tá indo muito pra defesa pessoal. Pô, eu quero aprender a me defender, porque realmente tá tendo muito caso, né, de feminicídio e estupro, exatamente. Então isso tudo as mulheres elas vão em busca pra ter algum último recurso, entendeu? Algumas vão pra emagrecer, como alguma aí em público em geral, né? Vão pra emagrecer ali ou só pra fazer um esporte, né? Mas questão feminina tá indo muito pra defesa pessoal. E, cara, eu vou ser bem sincero, tá? O Muay Thai pra mim, questão de defesa pessoal, é a melhor que tem, tá? Ela, o MMA, mas é que daí a questão do MMA é que pra mim tu não pode chegar já treinando MMA, entendeu? Eu acho que tu tem que ter pelo menos uma pequena base pra depois ir pro MMA. Mas eu acho o Muay Thai melhor. Por exemplo, eu falo muito do Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu é excelente, tá? Eu acho muito bom. Só que eu tenho que ter uma visão do seguinte. O Jiu-Jitsu eu consigo pegar uma pessoa só. E às vezes não acontece de estar uma pessoa só. O Muay Thai eu já consigo lidar com mais de uma. Entendeu? Então, pra mim, nesse quesito, o Muay Thai seria uma opção de defesa pessoal melhor. Justamente porque tu aprende a bater com todas as partes do teu corpo também. Entendeu? Então, nesse sentido, assim, eu acho que é melhor. Perfeito. Daí deixa um recadinho pessoal aí. Vamos nos despedindo, mas gostaria de te agradecer bastante. Eu que agradeço. Por ter topado vir aí. Vocês estão ouvindo aí, né? A agenda do homem não é tão simples, não foi fácil, né? Trazê-lo. Mas é importante desejar boa sorte no Mundial. Muito obrigado. Muito obrigado boa mesmo. Sorte. Que sigam o Rafa aí nas redes sociais, acompanhem. Dia 22 do próximo mês ele vai estar indo lá pra Tailândia, né? Tailândia. Pra Tailândia, né? E vai estar nos representando, né? Representando Gravataí, Cachoeirinha, representando o Rio Grande do Sul, representando o Brasil. Então eu queria te agradecer de verdade, né? E gostaria que tu deixasse um recado, né? Pro pessoal, o público em geral e também para quem quer seguir, né? Tanto quem luta e quer, de repente, virar instrutor, né? Ou quem não luta e quer procurar uma arte marcial, né? Então, se puder deixar um recado aí. Cara,
Primeira coisa, tenha constância no que tu faz, independente das situações que estão acontecendo na tua vida, tá? Questão, vamos falar emocional, né? Eu antes pecava muito no emocional, porque, tipo, se eu ficava mal, aconteceu alguma coisa, o dia tá estressante, eu às vezes não ia treinar. Não vou. Só que daí eu aprendi o seguinte, o teu problema, tu ficando parado ou indo treinar, ele vai ser o mesmo, ele vai continuar lá. Qual a diferença? Se tu ficar parado em casa, às vezes o problema ele dá uma aumentada, porque tu fica pensando demais. Fica remoendo. Exatamente. E às vezes quando tu vai treinar, o teu problema vai continuar, ele não vai sumir, mas ele vai ser um pouquinho menor. Talvez tu vai ter um conforto maior, tu vai ter conseguido mais clareza. Então, treine, faça o que tem que ser feito, entendeu? Eu acho que as pessoas elas têm que fazer o que tem que ser feito, independente da situação que elas estão, tá? E pra quem quer seguir nessa vida de lutador, né, e coisa, saiba que tu vai se frustrar. Vai se frustrar, mas tu sempre consegue ir mais além. Tu sempre consegue passar por cima de tudo isso. É uma coisa que a luta me ensinou muito, que apesar das adversidades que acontecem, tu consegue superar elas. Porque eu encaro isso como um teste que Deus me dá. Vamos ver se tu quer. Tu quer? Tu quer? Tu falou que tu quer. Então vamos ver se tu consegue. Vou te dar uma adversidade. Porque às vezes a gente pede, né? Me dá mais paciência. Deus vai lá e te dá um problema pra tu resolver. Me dá mais força. Deus vai lá e te dá mais coisa pra tu adquirir mais força. Ele não te dá. Ele te dá os meios pra tu adquirir. Então eu encaro muito assim. Independente da religião da pessoa, né? Eu falo... Sim. Falo Deus, mas independente da religião da pessoa, entendeu? Mas é mais pra ter como exemplo. Então, segue, tá? Independente das adversidades. E saiba que vai ser um caminho difícil, mas é um caminho que te traz muitos frutos bons. Muita coisa boa na tua vida. Pô, a primeira vez que eu viajei de avião assim pra fora foi na Tailândia. Pô, olha onde a luta me levou, entendeu? Olha o que a luta já tá me trazendo. Hoje eu tenho uma equipe. Hoje eu vivo da luta, né? Dando aula e nos campeonatos. Então são coisas que eu fui construindo com o passar do tempo. Então imagina, por exemplo, ali eu falei que eu pensei em desistir na minha 5ª luta, né? Hoje eu tenho mais de 20 lutas. Tipo, somando todas, né? Eu não lutei só o Muay Thai. Imagina se eu tivesse parado lá. Eu não teria ido pra Tailândia. Eu não teria uma equipe própria. Eu não estaria hoje conhecendo pessoas. Eu não estaria aqui. Entendeu? Que bom que tu não parou, Rafa. Então, eu acho que o negócio é segue independente do que falem. Porque vão dizer pra tu parar. Não para. Cara, e outra. Anda com quem quer crescer. Não anda com quem não quer. Tu nunca vai me ver numa roda com os caras fumando, por exemplo. Os caras fumando, bebendo. Os caras que não estão produzindo nada. Pô, eu tô lá com um cara que é melhor que eu, que treina mais que eu, entendeu? Eu vou copiar esse cara. Esse cara que eu tenho que ser. Esse cara que eu tenho que copiar. Mas eu sou melhor que esses daqui. Cara, seja o burro entre os inteligentes do que o inteligente entre os burros. Não seja o cara medíocre. Pô, busca sempre mais. Cara, é isso aí. Muito legal, Rafa, mais uma vez agradecer aí a tua vinda aqui, tá? A gente te admira muito, tá torcendo por ti, tu sabe o quanto eu te admiro há muitos anos, né? Te conheço desde de criança e a gente tá torcendo por ti. E com isso aí, então, pessoal, a gente encerra mais um episódio. Sigam lá nas redes e um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.